Rapaziada, vamos falar do Corinthians, rapaziada. Dorival causou prejuízos financeiros e o Milan, rapaziada, voltou com uma proposta melhorada pelo André Luiz. A resposta é não, rapaziada, era fake. Tinha saído isso aí na ESPN, mas na verdade não era verdade. Vamos lá, rapaziada. Primeiramente, eu tava vendo aqui o Marco Belo, cara que é muito bem informado. Olha que ele fala aqui do Corinthians, ó. Dali, peraí, deixa eu botar aqui. 1,45, vamos lá. Mas hoje eu tive uma confirmação de algo que você já tinha falado outro dia aí. O Dorival caiu depois da entrevista coletiva contra o Novo Horizontino. Exatamente. Ali já tinha sido o fim. Ali, quando ele impediu a venda, né? Quando ele irritou a diretoria e ele fez muita gente perder dinheiro lá dentro do Parque São Jorge. Não só os empresários do André, não só os intermediários, não só o Corinthians, mas muita gente que estava envolvida no negócio que estava acontecendo entre o Corinthians e o Milan. Ele começou a cair ali, quando ele irritou o Marcelo Paz e irritou principalmente o Osmar Stabile. Aliás, o Stabile mentiu, porque o Stabile deu uma entrevista para o Globo Esporte e falou que não sabia do valor do André. O presidente não sabia do valor, né? Ave Maria, esse cara tá de sacanagem, né, velho? Claro que ele sabia do valor do André. Ô, Belo, tem uma coisa. Claro, primeira coisa. Ele melou a negociação, os caras ficaram pé da vida com ele. Só que tem um detalhe. Pô, o Milan veio com outra oferta maior, pô. Não veio, mentira. Não veio. Tudo que a gente viu. O presidente falou que não chegou nenhuma oferta. Ué, mas o... Foi fake, rapaziada, a informação. Ali, quando eu vi aquela notícia, eu pensei, eu acho que isso aqui é fake. Eu acho que é fake. Sabe por quê? Eu acho que aquilo ali foi tipo assim, ó. Os empresários abriram mão ali da comissão e tudo mais. Eu acho que ali era... Eu acho que esse melhorar era os empresários abrir mão de comissão, de dinheiro, de luva, de premiação, enfim, entendeu? Isso era o que era o melhorar. Não o Milan colocar mais dinheiro no negócio. O que a gente mais via. A gente vê tanta coisa, né, Melo? Então não é. Mas onde você vê as notícias? Não, eu vejo. De vez em quando você vem com umas notícias aí de uns lugares muito estranhos, cara. Pode ser uma acusação grave. Não. Você vem com umas notícias de uns lugares muito estranhos. Não. Que lugares? Eu vi em lugar... Uns Instagram aí que só ele tem a notícia. Não, só eu não. Só eu não. Olha, inclusive, meio de comunicação importantíssimo trouxe. Sim. Que subiu. E que não aconteceu. Mas isso aí é tudo balela? Balela. Não aconteceu. E sabe quem queria processar o Corinthians? É aquela história de que o Milan vai processar o Corinthians. É coisa de empresário. Os empresários estão fazendo força para acontecer a venda. Milan não quis processar o Corinthians. Já que estamos na Itália... Depende, né? Se tem o termo circulante assinado, pode ser que abra brecha. Mas que realmente tem muito cara de empresário forçando, isso tem mesmo, entendeu? E você sabe tudo. Da Itália, não. Você sabe tudo de Corinthians. Só um pouco. Procede a informação que o Yuri Alberto está em processo de naturalização. Sim. Porque ele vai para a seleção da Itália? Para a seleção eu não sei, mas naturalização sim. Então. Conhecendo. Rapaz. Conhecendo os atacantes da Itália, é capaz dele jogar, viu, velho? É capaz dele jogar. Enfim, rapaziada, vamos lá. Vamos ver aqui, em relação ao André Luiz, ali o Dorival se queimou, né? Cara, por isso que... Gente, o Dorival... Sabe o que é o mais engraçado? O Dorival mudou. Eu lembro do Dorival, ó. Aonde o Dorival teve a virada novamente na carreira dele? No Ceará. Aqui, ó. Ó, o Dorival, ele teve a recuperação da carreira dele no Ceará. Até hoje o pessoal... Eu posso falar por mim aqui, conhecendo amigos. Até hoje o Dorival deixou muitas saudades aqui no Ceará. Tá vendo aqui, né, ó? No Ceará, ó, 18 jogos, muito bem. Ele só perdeu 3 jogos pelo Ceará. Ele aqui no Ceará na primeira divisão ainda. Aí ele vai pro Flamengo. Ó, você vê, vai pro Flamengo. Ou seja, ele sai do Ceará, ele vai pro Flamengo. Ou seja, ele se coloca no mapa do futebol brasileiro. Do Flamengo, ele só perdeu 9 jogos, ele vai pro São Paulo, campeão da Copa do Brasil, ou seja, Ceará bem, Flamengo ganhou bem mais do que perdeu, São Paulo, campeão da Copa do Brasil, apareceu a seleção brasileira, ele foi. Seleção brasileira. Foi a virada. No Ceará, ele era um cara bem mais humilde, ele não era esse cara de se meter. No Ceará, gente, ó, só pra você ter noção, ó. No Ceará, ele não ficava pedindo contratação, endoidando. Eu acho que depois da seleção brasileira, eu acho o Dorival
deu uma mudada, entendeu? O Dorival deu uma mudada depois da seleção brasileira. Enfim, ó, vamos lá. Alô, fiel torcedor corintiano. Em razão de tudo acontecido no dia de ontem e não tendo a oportunidade de me dirigir até vocês, estou passando para fazer e deixar aqui um agradecimento especial, de coração, a tudo que nós vivemos ao longo desses últimos 11 meses. Foram momentos únicos e marcantes. Aquilo que nós vimos em dezembro de 25, lá dentro do Maracanã, e principalmente a invasão a Brasília, em fevereiro. Ele tá lendo, né? Claramente ele tá lendo alguma coisa, né? De 2026, foram momentos únicos e especiais, que com certeza ficarão marcados no meu coração para o resto da minha vida. Procurei agir com toda a transparência possível em todos os momentos que me dirigi a vocês. Lutei e defendi com todas as minhas forças os interesses você vê que já tem uma edição, do né? Corinthians. Vivemos o pior momento da história do clube. E tá lendo E mesmo assim, claramente ele tá lendo, né? Então, Dorival, saiu muito plástico isso aqui, Dorival. com a união, com as forças que comissão técnica, jogadores e principalmente a torcida nos mostraram, nós conseguimos entregar 2 grandes títulos nacionais ao Corinthians. Em dezembro. Acho legal aquele 2 grandes títulos nacional. Aí, dá uma segurada também, né, velho? Copa do Brasil, beleza, mas grandes títulos nacionais. Próximo ao Natal, fiz uma ligação ao presidente Osmar Stabile, colocando à disposição para que fizéssemos um acordo amigável, até porque eu não havia sido contratado por ele, nem tampouco pelo futuro diretor de futebol que viria a assumir o clube. Você vê que então, nem tão pouco, né? Você vê que a relação Dorival e Marcelo Paes não saiu muito bem, né? A gente vai ver isso aqui, ó. Eu me sentia na obrigação profissional de poder estar ali, me deixando à vontade para a tomada de uma posição. Engraçado que isso não vazou na época, né? Ou vazou? Que o Dorival colocou o cargo à disposição. Naquele momento, o presidente me posicionou que não. Se não vazou, você vai engraçado, né? Só vaza quando quer. Nós iríamos até o final do seu mandato. Sabendo que nós teríamos um ano muito difícil, 4 competições sendo disputadas, eu realmente fui insistente em muitos momentos. Até porque eu precisava ter um elenco um pouco mais complexo, um pouco mais composto, um elenco que nos dessem opções de podermos estar mexendo ao longo da temporada. Fui sim insistente em algumas contratações que para mim seriam muito importantes e pontuais. Até porque nós perdemos do ano anterior para esse 11 elementos e trouxemos apenas 7. Então, eu brigava pela melhor condição do clube em razão de termos competições muito importantes a serem disputadas ao longo do ano, com um nível de exigência ainda maior e que com certeza nos trariam mais e mais dificuldades. Tá certo, né? 4 competições. Contudo, deixo não só um legado técnico, mas o Corinthians tá financeiramente zoado, né, Dorival? E financeiro com as conquistas, mas o principal, o aparecimento, o surgimento de jovens promessas das categorias de base. Pontuei a diretoria que, se vendidos no momento certo, com certeza seriam as maiores vendas do clube nos últimos tempos. Dorival, Entendo o momento. Dorival, aí aqui, tipo assim, Dorival, você não é um cara do mercado, né? O Dorival, acho que aqui, você vê, ó, ele não era esse cara aqui, nossa, vendido no momento certo, ele não era esse cara, né, velho? Ele não era esse cara no Ceará, ele não era esse cara no Flamengo. Duvido muito que seja esse cara no São Paulo. Que estávamos passando, porém reitero a confiança nesse grupo de atletas, pois eles têm condições de alcançarem grandes resultados ainda esse ano. Quero deixar aqui um agradecimento especial ao presidente Osmar Stabile, uma pessoa muito responsável e muito humana, a toda a comissão técnica, ao grupo de atletas em especial, aos funcionários do clube que nos receberam de uma maneira muito amistosa e familiar. Criamos dentro do centro de treinamento um ambiente não só profissional, mas acima de tudo de pessoas que se respeitam e se gostam. A você, fiel torcedor, o meu muito obrigado. Vocês fazem a diferença. Aí vamos lá, rapaziada. Pra quem não sabe, o Marcelo Paes depois falou que o trabalho bateu num teto, né? O Dorival, ele colocou o cargo à disposição. Ele colocou, ele no final do ano. Novamente, não vazou na época, né? Não vazou na época. Quando termina a temporada, é campeão da Copa do Brasil no dia 21 de dezembro, ele sai pra férias, tira folga, telefona pro presidente Osmar Stabile e fala, vamos fazer um acordo amigável e eu não continuo, porque eu sei da pressão política em cima de você, né? Isso o Dorival falando pro Stabile. Eu não fui contratado pela sua gestão, você vai economizar uma grana de salário, você vai economizar com comissão técnica, você escolhe a comissão técnica que você quiser e tal, e você toca o projeto, toca o ano da maneira que for melhor para você, e você segue o seu ano de 2026, que é o ano do mandato último, antes das eleições. E o Dorival deixou o cargo à disposição, falou, olha, vai ter uma pré-temporada curta, tem que contratar reforços, eu preciso de muitos jogadores. Eu preciso, talvez você não vai conseguir e tal, eu aceito. Foi um papo muito reto. E correto, né? Correto Da parte do Dorival? Com certeza. Não sei se ele abriu mão da parte integral da multa, mas enfim, ele parece uma atitude correta. Ele quis fazer um acordo amigável com o Corinthians. E aí o Osmar Stabile fala pro Dorival, não, estamos fechados, você vai comigo até o final do mandato. O Corinthians volta pra temporada de 26,
ganha a Supercopa, o Dorival pede os reforços não chegam. Então, assim, há uma pontinha de mágoa, por mais que ele tenha elogiado no vídeo o Osmar Stabile, o Marcelo Paz e tal, Dorival Júnior e sua comissão técnica saíram do Corinthians com uma pontinha de mágoa da gestão do Corinthians no momento em que estava a instabilidade. O Dorival sabe que o time, entre aspas, desandou, porque 9 jogos sem vencer desde fevereiro é muita coisa, vários fatores reunidos ali. Eles acreditam que se tivessem os reforços, você cria até uma competição interna onde os outros se mexem, né? Então, assim, o Dorival sai um pouco frustrado, a comissão técnica sai frustrada com o fato da diretoria ter feito um movimento no começo do ano do tipo, não, vocês vão com a gente até o final do mandato, e na hora que o bicho pegou, não teve o respaldo. Respaldo esse que o Dorival sentia quando tinha o Fabinho Soldado no CT. Entendi. E aí ele sentiu falta dele. Mas aí, nessa decisão toda, melhor pro Dorival e pior pro Corinthians, porque se tivesse aceito aquela rescisão amigável, não ia ter que pagar esse valor todo de multa que agora vai ter que acertar, né, Bruno? Chega a ser até irresponsável a escolha errada da direção. E outra coisa, antes do Bruno falar, é importante... Não, força, André, força. Não, é um complemento importante, porque na visão do Dorival e na visão da comissão técnica, o fato do Marcelo Paz ter dado ali uma explicação da demissão e ter falado que o trabalho bateu no teto, também não caiu bem. Também não foi uma... Mas bateu, né? Se foi por falta de reforços. Cara, eu entendo o lado do Dorival, né? Faltou reforços, faltaram. O Corinthians poderia ter implementado a folha salarial, mas o time ainda, o titular é bom. Acho que machucou o time titular inteiro ali e tal. Machucou boas peças. Realmente bateu no teto o trabalho. Falta contrato? Faltou. Infelizmente, o Corinthians tá na situação financeira muito ruim. E não é culpa do Dorival. Acho que, tipo assim, o Dorival não tem culpa. O Dorival defendeu dele. Mas dava pra ter feito melhor. Gente, dava pra ter feito melhor. O Dorival... Eu apostava muito no Corinthians, até agora do campeonato, ó, você vê. Agora a gente começou o Brasileiro Libertadores. Eu achava que o Corinthians era um time que iria surpreender muito. Porque esse time... Talvez ali pós-paulista, só focando no Campeonato Brasileiro. Aí vem o Depay cai, o Iralberto machuca, o Iralberto não tá bem, o Garro cai, os moleques. Aí o Dorival acho que inventou muito com Bidon e André Luiz Aberto. Não foi o final de trabalho. Vamos ver agora o efeito Diniz, né? O Diniz sempre tem um momento que o Diniz vai bem, né? Em algum momento que desanda.